Sim, o peso importa sim. E eu aproveitei do peso desses produtos para poder faturar cada vez mais. E aí eu vou te contar o motivo pelo qual, tá? Eu vendo esses microfones aqui, de bastão. Antigamente eu não vendia esses microfones, mas devido a uma demanda, de o cliente estar sempre me perguntando, eu vendo já há mais tempo o microfone de lapela. Esse aqui é um dos modelos que eu vendo, mas eu tenho outros modelos também. E devido à grande procura, né, as pessoas sempre estavam me perguntando: "Ed, você não vende, microfone de bastão não? Sem fio, com fio?". Enfim, eu trouxe esses 2 aqui, porque são 2 microfones individuais, sem fio que eu vendo, pra poder ilustrar e para vocês perceberem, o poder disso. E aí eu trouxe também para poder, a título do peso, né, para poder, te mostrar. E aí vocês podem fazer isso com outras características do produto que você vende hoje. Por exemplo, se você trabalha com confecção, quem nunca comprou um produto, uma calça, um vestido, uma blusa, uma camiseta, uma bermuda, que foi com preço muito bom, tipo R$ 30, só que o valor percebido, e aí muita atenção sobre isso, tá, porque o valor percebido ele tem que ser percebido pelo cliente, não por você. Mas você entende que se você pegar essa bermuda de R$ 30 e vender ela a R$ 100, e pegar essa bermuda que muitas das vezes você comprou de R$ 50 e vender de R$ 80, o cliente ele vai conseguir enxergar um valor percebido muito melhor se realmente o produto tiver alguns detalhes diferentes, algumas características diferentes que você pode para o cliente perceber que você não, que o cliente pode perceber a diferença de um produto e do muito cuidado, muita atenção a esse valor percebido, tá? Não é você que somente tem que perceber, porque você não vende para você mesmo, você vende para os clientes. Logo, o cliente ele tem que perceber o porquê esse é mais caro do que esse. O cliente ele não precisa saber quanto foi que você comprou e quanto é que você vende, qual é a sua margem que você ganha. O cliente ele não precisa saber disso, mas a partir do momento que você apresenta de forma diferente com as características, os benefícios desse produto, o cliente pode perceber e valorizar cada vez o seu produto. E falando desses microfones, foi isso que eu percebi. Toda vez que eu ia atender um cliente, o cliente ele sempre pegava o microfone assim e sempre fazia assim. Nossa, e sempre falava: "Nossa, esse é mais leve do que esse. Esse daqui tem mais parte plástica do que esse". Sempre o peso do microfone importava. Por isso que o título desse vídeo é "O peso importa sim", e eu aproveitei disso para poder ganhar mais dinheiro. E por que eu aproveitei disso para poder ganhar mais dinheiro? Porque esse microfone aqui, ó, ele é mais barato do que esse. Mas não é porque ele é mais barato do que esse que eu simplesmente vou deixar ele mais barato no preço final do que esse. Então, para eu comprar esse microfone aqui, esse microfone ele me custa R$ 47. Um microfone individual que me custa R$ 47. Eu vendo esse microfone aqui por R$ 149,90. Por quê? Além do peso, microfone dourado, que não é fácil de encontrar, tem um design diferente, ele tem um LED também diferente, embora que esse tenha também, mas o LED dele é um pouco mais escuro, enfim. Então eu percebi que os clientes, eles valorizavam muito o peso do microfone, logo por 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 essa, percepção, e o cliente ele dá mais valor ao microfone pesado, eu me posicionei de forma diferente para esse produto. Agora, esse microfone aqui, ele me custa mais caro do que esse. Mas não é porque ele me custa mais caro que eu vou pegar o preço desse e superar esse daqui. Não, muito pelo contrário. E com isso eu não vou estar perdendo dinheiro de forma alguma. Esse daqui ele me custa 57. Esse daqui é 47 e esse daqui não é, minto. Não é verdade. Esse daqui custa R$ 59,90, R$ 60. Só que eu vendo ele a cento e 119,90. Aí você pode estar se perguntando: "Nossa, mas aí você vende mais barato, você está perdendo dinheiro". Não, muito pelo contrário. Se os clientes ele enxerga mais valor e esse daqui é mais barato, para poder eu ter produtos, competitivos tanto em design, quanto em acabamento, tanto em tecnologia, eu preciso ter valores diferentes também, dentro do meu estoque. Até na hora de apresentar isso para o cliente: "Nossa, esse é mais barato, esse é mais caro", porque sempre pergunta, né: "Por que esse é esse preço? Por que esse é esse preço?". E aí eu tenho que dizer o porquê.
E aí você tem que dizer o porquê. Ah, por causa da cor, por causa do LED, porque ele é recarregável, porque esse é pilha comum, ah, porque esse tem mais parte, eh, plástica, porque esse daqui a cabeça dele é mais metal, porque esse tem espuma, porque esse não tem espuma. Então, são características que você deve apresentar para o cliente para poder justificar o seu valor, o seu preço. Então, de forma muito simples e prática, eu acabei e acabo ganhando muito dinheiro com isso, simplesmente pelo por eu perceber que o cliente ele dá mais valor a microfone mais pesado do que até mesmo outras características do microfone. Como eu vendo esses microfones aqui mais para igrejas, e igrejas geralmente são pessoas mais velhas, as pessoas mais velhas estão acostumadas a comprar, antigamente, né, microfones mais pesados, porque antes o corpo do microfone ele era todo de metal. Tanto o corpo do microfone quanto a parte de cima do microfone era tudo de metal. Logo, ele era mais pesado, independente se era microfone com fio ou sem fio, era todo de metal. Hoje em dia não tem mais isso. Hoje em dia a parte de cima é somente de metal. Embaixo é todo o corpo plástico. Aí tem uns microfones que é menos plástico ou mais plástico. Tem uns microfones que é um tipo de plástico, tem outro microfone que é outro tipo de plástico. Mas eu trouxe aqui para vocês perceberem e vocês aplicarem dentro do negócio de vocês, principalmente a questão da precificação, se vocês têm, dificuldade com isso. "Nossa, como é que eu vou vender isso com o preço disso?". Então, se eu vender esse daqui mais caro e ele é mais barato, e esse daqui ele é mais caro para mim e eu vendo ele, mais barato, é porque o preço que eu ganho aqui, a diferença do preço aqui, acaba compensando eu ter esse daqui em estoque, para poder ter 2 microfones, 3 microfones, 4 microfones, produtos diferentes para poder apresentar para o cliente. Você não vai ter só porque você, compra esse daqui mais barato, você só vai ter o produto mais barato ou mais caro no seu estoque. Não, a gente tem que ter pelo menos uma variedade de produtos para poder apresentar, para poder convencer o cliente. Se você apresenta somente um produto, e aí, outro ponto de atenção, tá? Não é porque você tem 10 microfones que você vai apresentar simplesmente os 10. É super interessante você fazer uma venda consultiva e consultiva ao ponto de quê? Perguntar ao cliente: você quer microfone individual ou duplo? No caso, eu estou citando o exemplo do microfone, né? Mas você vai da roupa, do serviço que você presta, por exemplo. Aí eu vou novamente, né? O que é que eu pergunto ao cliente, né? Qual é o tipo de microfone que você quer? Com fio ou sem fio? Individual ou duplo? Você vai usar onde? Mesa de som, caixa de som ou eh, a lazer, karaokê? Então, tudo isso faz parte de uma sondagem para poder eu apresentar o microfone ou os microfones corretos. Por exemplo, eu tenho seis tipos de microfone. Eu apresento os 6 microfones para todos os clientes? Não. Conforme a resposta que ele me der, eu apresento os microfones direcionado para a necessidade do cliente. Não é pensando somente no mais caro ou no mais barato. Obviamente que você pode perceber ou o cliente já te entregar, nossa, eu estou com uma grana curta, tem um microfone mais barato para isso, isso e isso. Tem cliente que já vem assim, mas tem cliente que não. Você precisa fazer uma sondagem para poder entender. E eu fazendo todas as sondagens, encontrando com o cliente na hora da entrega e percebendo esses movimentos e a importância que os clientes davam e ainda dá, né, na sua maioria, as pessoas mais velhas, o microfone mais pesado. Com isso, eu passei a faturar cada vez mais dentro do meu negócio. Agradeço muito a Deus por isso, porque antes eu não vendia esse tipo de microfone, né, e através dele eu venho conhecendo muitas igrejas, muitos ministérios, muitas pessoas legais, pessoas cristãs, e eu sempre, no final da venda, eu sempre falo para eles, né, espero que, esses microfones sejam instrumento de bênção para poder vocês ganharem vida e seja, que vocês consigam abençoar muitas pessoas através dele. Sempre falo isso. E de alguma forma é Deus. Tem uma amiga minha que fala, Flávia, Jesuicidência, né, então realmente é Jesuicidência, quando eu passei a vender esses microfones de bastão.
e entender qual era as necessidades do cliente e as percepções e o que o cliente dava mais valor. Com isso, acabo ganhando mais dinheiro. Se você gosta de conteúdo como esse, curta, compartilhe e siga o canal que diariamente eu estou trazendo vídeos que possa te inspirar e aplicar, e você possa aplicar dentro do seu negócio. Te vejo no próximo vídeo. Abraço.